Rafael Freire, seja bem-vindo. Obrigado aí por ter atendido o nosso convite, meio em cima da hora, mas sempre pronto aí para um bom debate. Obrigado, professor Hermes. Boa tarde. Nenhum debate hoje no Brasil e em vários países da América que o centro do debate da conjuntura não seja o debate sobre o golpe. Não existe outro debate. Porque o golpe ou não golpe organiza o que vai ser a conjuntura futura. Em tendo o golpe é uma demanda, é uma conjuntura, em não tendo o golpe é uma outra demanda e uma outra conjuntura. Mas o que está em jogo hoje, nesse debate do golpe? Além do próprio movimento do golpe. O que está em jogo hoje, e hoje nós assistimos isso na mídia, é a disputa sobre o conceito de golpe. A disputa se vamos ter golpe ou não ter um golpe, ou se o impeachment é golpe ou não é golpe. Então, se nós ligarmos qualquer televisão, olhar qualquer jornal e qualquer revista, umas um pouco mais de lama do que as outras, a disputa é: não existe um golpe em curso no Brasil. O que existe é um processo legal estabelecido na Constituição Federal de 1988 que tira presidente. Isso é certo. O impeachment não é golpe. O impeachment se caracteriza golpe quando não respeita o que a Constituição fala. Para ter impeachment tem que ter crime de responsabilidade. E aí tem um debate jurídico sobre crime de responsabilidade ou não. O que nós temos hoje no Brasil está longe de ser um debate jurídico. O debate é político. Por isso que é o debate na Câmara do golpe ou não golpe. Eu queria fazer uma observação muito rápida, para não esquecer das consequências futuras. No final do primeiro governo da Dilma, ou na metade do primeiro governo da Dilma, vários setores do empresariado já começavam a criar uma tese que tinha que ser revista a Constituição de 88. Que a Constituição de 88 impedia uma série de elementos do que eles consideram crescimento e acumulação no Brasil, e essa Constituição tinha que ser mudada. E, paralelo à Constituição, o que se tenta há muito tempo, foi feita na época do Fernando Henrique Cardoso pelas bordas, pela beirada, que é a reforma do sistema trabalhista brasileiro, consolidado na CLT. Então, esses dois elementos já estavam antes. Por isso que eles vão aparecer em qualquer agenda que nós tenhamos do golpe, aparece na agenda do Temer e aparece na agenda dos possíveis golpistas. Estou só falando isso para não esquecer de trabalhar isso mais para frente. Mas como nós somos aqui educadores e educadoras, funcionários e funcionárias de escola, professores e professoras, eu acho que a gente tem que estar muito claro entre nós o que caracteriza um golpe. O que caracteriza um golpe é o rompimento, da institucionalidade democrática em um determinado país. Isso caracteriza um golpe. Você rompe as regras democráticas para criar uma outra situação política. Daí nós podemos fazer um debate entre nós, qual a diferença de golpe e do que nós já vimos na história de revolução, porque a revolução também é um rompimento institucional. Não é isso? As experiências, bem ou mal sucedidas, que nós tivemos de revolução em geral, era para mudar uma estrutura de um modo de produção para um outro modo de produção. O golpe, ele não quer a mudança das estruturas da sociedade, as estruturas do modo de produção. O golpe quer a mudança da condução política do país, favorecendo uma determinada classe ou setor social. Então, a gente também não pode cair no engodo, que a revolução também é o rompimento democrático da institucionalidade. É em outra perspectiva, né? Então, o que caracteriza o golpe é esse rompimento da institucionalidade democrática. A segunda coisa, o que caracterizou, se a gente vai debater, vamos disputar a ideia do conceito de golpe, na história recente, o que caracterizou o golpe? Quais eram os motivos que levaram a vários países ter um processo de golpe? Em geral, foram combate ao comunismo, combate aos subversivos,
combate às fraudes, combate à corrupção. Muito fortemente trabalhado isso na imprensa, na sociedade, etc., a ideia do combate a esse tipo de prática levaram a rompimentos institucionais democráticos. Nós tivemos isso no Brasil em vários momentos. O momento mais marcante foi o golpe militar de 64, que teve o rompimento institucional. Em outros momentos da história não se produziu o golpe não chegou ao final porque o Getúlio Vargas se suicida, mas em 54 o Getúlio Vargas era considerado o governo mais corrupto da história do Brasil, pela imprensa da época. Em 1963, o João Goulart era considerado um dos governos mais corruptos do Brasil. As duas características da época eram, primeiro, a valorização do trabalho, a consolidação da CLT e etc. com Getúlio, e depois com Jango as reformas de base, reforma da educação, reforma agrária, reforma urbana e etc. Esse tipo de postura a gente já viu aqui. Na Argentina, no Chile, no Paraguai, os golpes que ocorreram foram contra o comunismo e, em muitos casos, contra a corrupção. O peronismo na Argentina, quando teve o golpe militar na Argentina, também era acusado de muito corrupto. Então, essa história, a gente já conhece um pouco de como se tenta legitimar um golpe. Em nenhum dos casos, em nenhum momento da história e em nenhum golpe, os golpistas se consideram golpistas. Por isso que se disputa a ideia que não é golpe. Não tem nenhum. Quem é professor de história aqui sabe, quem é mais velho aqui sabe, quem lê história sabe que o golpe de 64 nunca foi tratado como golpe até poucos anos atrás e era tratado como a Revolução de 64, para não caracterizar que foi um golpe na institucionalidade democrática da época. Então, isso é muito importante nós percebermos, para saber, primeiro, que nós não estamos ilhados. Nós não somos um caso à parte na história do mundo ou na história da América Latina. Segundo, que o que ocorre hoje no Brasil, século XXI, abril de 2016, não é uma novidade histórica no nosso país. Então, a novidade histórica é o grau de disputa ideológica e os instrumentos que hoje a direita tem, que em outras épocas talvez não tivesse tanto. Por que eu digo isso? Porque o Brasil, e a gente já conversou isso em alguns cursos de formação da APP e em debates de conjuntura, o Brasil não é um caso isolado da disputa de derrotar um projeto na América Latina. Alguns 2, 3, 4, 5 anos atrás, a gente falava que a disputa do pós-neoliberalismo, já que o mundo todo estava em crise, e a partir da crise econômica de 2008, a disputa de algo pós-neoliberal se dava na América Latina, porque os países árabes não eram alternativas, a Europa em crise, os Estados Unidos emergido na crise econômica, e o que estava construindo, mesmo com muita contradição, mesmo com muito problema, mesmo com muita limitação, era a ideia de um outro nível de relação econômica aqui na América Latina. A década, ou os 15 anos que nós tivemos, onde a América Latina diminui o nível de pobreza, aumenta o nível de escolaridade, diminui o nível de doenças, aumenta o nível de emprego, aumenta o poder de renda através do salário mínimo, foi através de políticas contracíclicas ou chamadas desenvolvimentistas que nós tivemos em vários países. Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Equador, Chile, com interrupção da direita, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, que criaram a política contracíclica. O que foi a estratégia da direita? A estratégia da direita, e nós temos que entender, eu não vou ter tempo para isso, que nós disputamos, o que existe hoje no mundo é uma disputa se o mundo vai ser unipolar, como a única superpotência mandando no mundo, ou vai ser um mundo multipolar. Essa disputa leva a guerras, essa disputa leva a conflito, essa disputa leva a concentração de riqueza no planeta e leva ao aumento de conflitos.
A gente citou alguns dados, antes da crise de 2008, das 100 maiores empresas do mundo, 37 eram dos Estados Unidos. Depois da crise de 2008, que nasce nos Estados Unidos, são 57 em 2015. Antes de 2008, 318 pessoas no planeta, isso eu debati no Congresso da PP, detinha a riqueza equivalente a 3 bilhões de pessoas. Hoje, são 62 pessoas que detêm a riqueza de 3 bilhões e 500 milhões de pessoas do planeta. Metade do planeta, 62 pessoas detêm essa riqueza. Isso é concentração, isso está disputa. Isso leva a que os estados nacionais sirvam a esses interesses. Sirva aos interesses transnacionais e desses poderosos, perdendo a sua capacidade de construção de políticas alternativas. No momento em que os estados, ou os governos, porque a gente não tinha o estado todo, na América Latina, tenta construir algo diferente, a estratégia de impedir isso é muito forte. A estratégia é a mesma. O uso dos novos instrumentos de comunicação, a ideia de aumentar a visibilidade de manifestações de oposição. Quando não se consegue aumentar a ideia da visibilização da oposição através de manifestações, como foi feito na Venezuela, como foi feito na Argentina, a ideia de criar um clima de caos e violência que o país vive. Vocês, ou seja, nós, vimos isso antes da Copa do Mundial aqui no Brasil. A imprensa pegar os conflitos nas comunidades no Rio de Janeiro e criar uma dimensão tal que a imagem que passava para o exterior era que o Brasil era um caos, as pessoas tinham medo de vir para o Brasil, tinham medo de vir para o Mundial e que o Mundial ia ser um fracasso total. Porque era criar um clima de terror muito forte. Então, essa estratégia foi usada nos vários momentos em que nós tivemos derrota. Qual é o segundo elemento que caracteriza a estratégia ser comum? Um elemento, questionar a legitimidade eleitoral. Tentar criar a ideia que a eleição não foi legítima. Isso ocorreu com a Cristina Kirchner, isso ocorreu com Maduro na Venezuela no seu segundo mandato. E quando não cria a ideia que a eleição não é legítima, a ideia é que não tem condição de governar. Portanto, tem que criar os mecanismos para que não se governe. Na Argentina, levou uma divisão forte de um campo popular e de esquerda se dividindo na Argentina e um governo de direita ganhando. A notícia mais fresca de hoje da Argentina é que o Macri retira o subsídio do transporte na Argentina, e o transporte, a partir de amanhã, ele custa o dobro do preço. Isso já ocorreu com 160% de aumento no gás, na energia, né? E mostra a que se veio o governo da direita. Na Venezuela, nós tivemos a vitória do parlamento das forças conservadoras. Aí é mais complicado, porque a Venezuela, além do ataque que se teve a Venezuela, ele é um grande produtor de petróleo, mas não tem um parque industrial ou alimentício diversificado. Mais de 60% a 70% dos alimentos da Venezuela são importados de outros países. Quando o governo, já sendo sobre ataque muito forte, já na reeleição do Chávez, e nesse ano passado o dólar sai de $100 o barril para $30, o orçamento que se tinha, ele cai. Isso é uma conta simples de fazer. Se eu ganho R$1.000, né, tem um planejamento que eu ganho R$1.000. Tenho a minha casa, o aluguel, tenho a comida, tenho todos, conta de água, luz, etc. E no dia seguinte, o meu salário de R$1.000 passa a ser R$300, eu estou ferrado. Porque eu não dou conta de administrar nem as necessidades básicas da casa. Quanto mais sustentar a casa. Isso ocorreu na Venezuela durante esse ano passado, né? E aí houve uma abstenção forte do eleitor popular, porque o voto não era obrigatório, e aumenta a direita indo para a eleição e ganha a direita para impedir o governo. No Brasil, nós tivemos duas coisas.
um questionamento muito forte ao processo eleitoral da Dilma. Lembrem-se, e não importa aqui, pessoal, se vocês gostam ou são a favor da Dilma ou são a oposição à Dilma, isso não importa, como categoria de análise, não importa isso. O que importa é a vitória da Dilma no segundo turno das eleições, por uma margem pequena, se deu a uma mobilização forte dos movimentos sociais no Brasil e dos setores mais populares que queriam a continuidade, porque senão a gente tinha perdido. Se fosse aquela eleição burocrática que ela fez no primeiro mandato, aquele discurso picolé de chuchu, a gente não tinha ganho. Quando vai para o segundo turno e vai para o enfrentamento e mostra um programa diferente, vai. Qual é o problema? O problema é que no segundo turno a crise começa a bater e a Dilma assume outro programa econômico. Quando assume outro programa econômico, o movimento já estava preparado de questionamento eleitoral e começou a ideia do estelionato eleitoral por parte da direita, e a gente veio, desde o dia da posse até hoje, com uma crise política no Brasil sem ter condições de governar. Portanto, e assim, com todo e absoluto respeito a todos e todas nessa sala, que têm suas matizes de pensamento, suas opções políticas, ideológicas, está absolutamente enganado quem acha que esse golpe é contra Dilma ou contra o PT. Absolutamente enganado. Esse golpe é contra a maioria do povo brasileiro. Porque se nós olharmos a agenda que se apresenta, alternativa ao que nós temos hoje, é uma agenda absolutamente regressiva. Vai nos regredir mais de 20 anos na nossa história. Eu não sei se foi distribuído isso. Basta ler as 50 medidas que tem do DIAP aqui, as 50 medidas que tem no Congresso Nacional de flexibilizar. Por que nós estamos na situação que tem hoje e por que aumenta esse ódio, né, contra o PT, esse ódio contra a Dilma e etc. Primeiro é um ódio de classe em que a leitura que setores da classe média brasileira, a chamada classe média alta, não aceita a igualdade, só quer privilégio, é absolutamente correta. O que essa classe média não enxerga quando tem ódio, quando tem nojo, quando tem a filha da empregada doméstica entra na universidade, a sua filha não entra, quando tem que dividir o espaço lado a lado com a empregada doméstica, com alguém muito simples no avião, e não aceitam isso, eles não enxergam que os ricos mesmo do Brasil, aquele 1% mais rico, também não está nem aí para essa classe média. Está nem aí, não quer nem se misturar com eles. Mas a classe média, uma expressão, quando a gente começou as formações nos anos 80, a definição é da classe média, a cabeça nos ricos e o corpo todo lá embaixo nos pobres. Então, uma ideia ilusória. Então, esse processo que nós temos hoje leva a uma estratégia que era dizer que era um governo corrupto. O governo corrupto, e como não podia pegar a presidenta, era o governo corrupto. E transformar o principal partido do governo em o partido mais corrupto da nossa história. E o partido conivente com a corrupção. Tem duas formas de fazer isso. Primeiro, a tentativa de politização do judiciário e a justicialização da política. Então isso vê de maneira muito forte a ponta do iceberg dessa justicialização da política e da politização do judiciário vem com o julgamento do Mensalão e considerado quando se fala do Mensalão do PSDB, que é o Azerezo que foi condenado, fala assim, o Mensalão mineiro. Né? Quando fala do Mensalão da 470, Mensalão do PT. Manhã, tarde e noite, e o Barbosa cria uma teoria que Rosa Weber, no seu voto, fala: eu não tenho provas para prender e condenar, não tenho provas para condenar o José Disseu, mas a literatura jurídica me permite isso. Quem criou essa ideia na assessoria da Rosa Weber, na época do Mensalão, chama-se juiz Sérgio Moro, que trabalhava à época no gabinete
licenciado da Universidade Federal do Paraná para prestar serviço lá para o Supremo. Que aí recorre-se à teoria do fato, né? Domínio do fato, que é uma teoria que vem da época em que se tentava pegar os nazistas, no pós-guerra Alemanha, etc. Então, e depois a ideia do mensalão abre a possibilidade do assessor virar a estrela principal, que é a Lava Jato. A Lava Jato não tem problema. Se a Lava Jato fosse uma coisa para pegar todos os corruptos, o problema da Lava Jato é que é seletivo. Ou pega gente que apoia o governo ou do PT. Pega muita gente fora do PT, mas na imprensa aparece do PT. Né? Agora, o outro lado, com provas cabais, não pega. Aí, a mais recente é de hoje, que é muito interessante, que se chama Carbono 14. Todo mundo sabe que Carbono 14 é para uma forma que eu não faço a menor ideia de como é feita, mas para determinar a idade das coisas, tantos milhões de anos, tantos mil anos, etc. Para pegar coisas do passado. Agora, o Carbono 14 da Lava Jato, ela é tão antiga, tão antiga, tão antiga, que só pega de 2003 para cá. Ou seja, é um carbono 1,4 no máximo. Por que o Carbono 14 não pega de 92 para cá? Por que o Carbono 14 não pega de 88 para cá? Por que o Carbono 14 não pega de 64 para cá? Por que 2003? De onde saiu esse número mágico, esse ano mágico? Porque é o primeiro ano do governo do PT. E aí tenta retomar. A segunda elemento que leva ao governo mais corrupto da história, ao partido conivente com a corrupção, é o massacre midiático. O massacre midiático é algo impressionante. Não tem um programa da Rede Globo, que não faça política. Partida de futebol, partida de voleibol, programa de entretenimento, novela, jornais, tudo. Dia a dia, manhã, tarde, noite, madrugada. Andar no carro, você ligar o rádio, está se falando mal. Abrir uma revista, está se falando mal. Mente-se muito sem nenhuma punição. Então, cria uma sensação na sociedade, junto com a justiça, e esse massacre midiático, que nós vivemos o maior caos da nossa história. Agora, com toda a crise que nós temos, e temos uma crise econômica importante, quem tem a minha idade lembra dos anos 80, nem que seja da relação com seus pais. É para concluir? Lembra-se dos anos 80, da crise de 83 e etc. Quem é um pouco mais novo que eu, lembra-se das inflações do governo Fernando Henrique Cardoso. Lembra-se disso. Lembra-se da gente ter o real que tentou estabilizar a economia, mas não tinha salário. Quando eu era dirigente sindical, a gente lutava pelo reajuste trimestral de salário. Chegou uma época, em 88, 89, que a gente lutava por reajuste mensal de salário. Né? E na época eu era da CNTE e lembro bem desse debate. E dos gatilhos salariais, etc. Então, essa estratégia jurídica e midiática leva a um terceiro elemento que nós vivemos hoje, que nas eleições passadas se produziu o Congresso Nacional mais conservador da nossa história, que é o famoso BBB, Boi, Bala e Bíblia, né? Levando a um absurdo tal que hoje o processo de impeachment ele é presidido por um deputado que tem mais de 11 processos comprovados. Agora, o rito de julgamento do Cunha, que está no Supremo, ele vai obedecer os prazos. São 40 dias úteis que tem que seguir até ter as defesas, os recursos e etc. Por que a pressa do impeachment? Por duas razões básicas. Primeiro, para que os deputados que hoje coordenam o impeachment não serem presos, porque vão ser, ou estão tentando se livrar. E o segundo, para não dar tempo a uma reação da população. Então, por isso a pressa. Por isso estão trabalhando segunda, sexta, como nunca trabalharam, sessão no domingo e etc., para avançar isso. Esse Congresso
mais conservador da nossa história tenta legitimar a ideia que é legal e legítimo retirar a Dilma. Por que para a população é legal e legítimo retirar a Dilma? Por todo esse caos que foi construído. A imagem de corrupta, a imagem do PT corrupto, a imagem da crise econômica, a imagem que o país está um caos, a maior inflação que nós tivemos na história, o maior desemprego que nós tivemos na história. Não importa se isso é verdade ou não, mas isso martelado todo dia, a sensação fica. Aí a sensação fica e o impeachment, que é um rompimento da institucionalidade democrática, torna-se algo natural. Ao tornar algo natural, pode-se romper com isso e vir a substituição do governo Dilma. O que eu acho, para começar a terminar essa prosa, o que eu acho positivo nesse quadro todo? Porque a gente acha que não vai viver algumas coisas. E quem tem mais de 50 anos, 60 anos, achava que não ia viver isso que está vivendo hoje. Sinceramente, não achava. Achava que ia ter o quê? Uma normalidade democrática, uma institucionalidade democrática firme, e provou que o Brasil não tem isso, uma institucionalidade democrática firme, e que nós íamos perder as eleições para a direita. Mas esse era o jogo democrático. Nas próximas eleições, a gente podia perder a eleição para a direita, depois a gente voltava a ganhar mais para frente, os setores populares. Isso que está ocorrendo hoje não tem nada do que a gente imaginava que ia ser, porque ela rompe com essa ideia da legalidade. Então, o que eu acho positivo? A luta hoje democrática e a luta pela legalidade democrática. Lá no início eu falei, engana-se que esse é um golpe contra o PT ou a Dilma. É contra o povo brasileiro, é contra a democracia. O segundo elemento que nos faz afirmar isso é que setores de oposição ao governo Dilma são contra o golpe. Setores de oposição, seja setor conservador ou setor à esquerda. É muito pequena a esquerda hoje que defende o impeachment. Muito pequena. Setores da esquerda hoje diz, eu faço oposição ao governo Dilma, mas sou contra o golpe. Eu não concordo com o governo Dilma, mas sou contra o golpe. Esse movimento aumenta muito no Brasil com juristas, com acadêmicos, com intelectuais, com artistas, e a gente está vendo essas expressões que só saem nas redes sociais. Não tem um destaque na grande mídia. Então, esse elemento é muito importante. O Brasil é um país muito legal porque é difícil explicar o Brasil. Nesse quadro todo, o partido que mais aumentou filiação e de jovens é o PT. É o que mais aumentou filiação, nesse quadro todo. Porque tem uma juventude que também não está afim de jogar fora a sua liberdade. Então, esse é o elemento importante. O segundo elemento importante é a reação popular. A gente pode achar que é pouca coisa, mas se nós formos na Argentina, na Bolívia, na Venezuela, no Equador, no Chile, em El Salvador e etc., que a direita é muito forte, nós temos um instrumento poderosíssimo para qualquer dos cenários, que é a criação da Frente Brasil Popular e a criação da Frente Povo Sem Medo. Por quê? Porque junta setores democráticos, sociais, sindicais e políticos na ideia da disputa de não ter retrocesso, mas de avanço programático. Ter a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo no Brasil nos permite fazer as lutas que nós estamos fazendo hoje e nos permite nos posicionar na conjuntura, seja qual for o resultado. Vou trabalhar com os dois resultados e por que essas frentes são importantes. Porque nós temos duas tarefas básicas hoje. E vou fazer um parênteses. Todo sindicato do Brasil, todo, aquele que representa minimamente um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, tem a obrigação de defender a luta democrática. Por quê? Porque no rompimento democrático,
os primeiros que vão ser atacados somos nós, das organizações coletivas e dos sindicatos, os primeiros. Esses 50 projetos de lei de flexibilização do direito, flexibilização da legislação e flexibilização da nossa organização, é a nós que vai atacar. E vai começar o ataque pelas direções. Agora, não é as direções que eles querem pegar. O que eles querem pegar é a falta de capacidade dos sindicatos reagirem. E vocês estão na bola da vez, porque vocês tiveram a maior vitória contra o neoliberalismo no Paraná no ano passado, nas mobilizações que derrotaram o governo Beto Richa. Então, é obrigação nossa nos posicionar no campo democrático, porque na hora que cessa a democracia, cessa a liberdade sindical. Limita-se a negociação coletiva e se reprime e criminaliza o protesto sindical. Então, e aí, queridos, quando a gente vê as frentes que se reúnem, e queridas, em São Paulo, são todas as centrais. É CUT, parte da Força Sindical, é o GT, CSPB, Intersindical, são todas. Porque nós somos a bola da vez. A primeira bola é o PT, a segunda são os sindicatos. Só um outro parêntese. Por que tentou pegar o Lula? Por que tentou pegar o Lula? Porque fazem esse tipo de sacanagem que não é feito em nenhum outro estágio com nenhuma outra pessoa. Dos filhos ser atacado, na Polícia Federal tem uma árvore genealógica com toda a sua família, de invadir a casa do filho do cara às 11 da noite, de levar com coerção coercitiva, de ameaçar a Marissa, Dona Marissa, etc. Porque eles sabem que eles não têm programa para ter sustentabilidade no tempo no Brasil. E eles sobrevivem com um espaço de tempo mais longo se destruir qualquer capacidade de oposição. Qualquer capacidade de oposição no plano da disputa eleitoral, hoje é o Lula. Por isso que tem que destruir. É tirar Dilma e deixar Lula inelegível. E o resto se disputa. A segunda coisa é acabar com a capacidade de oposição organizada. Aí são os partidos e somos nós, dos movimentos. Hoje levaram o Bruno Altman, né, em coerção coercitiva em São Paulo. Hã? O Bruno é o irmão. O Breno Altman, levaram, e ninguém sabe o motivo. Né? Então, essa aí. Então, por isso que a primeira tarefa nossa é derrotar o golpe. Né? Aí, derrotando o golpe, ou não derrotando, tem duas outras que eu acho fundamental, porque sem ela não vai. Sem ela também a gente só se ferra. Que é, em passando o golpe, resistência diária, cotidiana, e achar que a direita, que não tem programa, vai colocar esse país em estabilidade, é uma mentira e um erro, porque nós não vamos deixar. Não vamos deixar ter estabilidade onde o povo é atacado. Então, e as mobilizações desses dias e a de ontem mostram a nossa capacidade de reagir. 50 mil em Porto Alegre, mais 200 mil em Brasília, 50 mil na Praça da Sé em São Paulo. Em Curitiba, apesar da chuva, tinha uma quantidade boa lá na praça, e Curitiba, aqui para nós, é um símbolo. Olha, eu já morei em Natal, já morei em Fortaleza, já morei em São Paulo e agora eu moro em Curitiba. É uma das cidades melhores que tem para morar, uma cidade linda, agora é difícil. É difícil. Quais são as duas tarefas que eu acho? Em tendo o golpe, a Frente Brasil Popular se colocar numa resistência junto ao nosso povo, para não ter retrocesso. Vou contar um segredo para vocês. Eu estou pouco ligando para o que vai acontecer com a Dilma. Se ela vai voltar para Porto Alegre, se ela continua o mandato, se ela vai virar intelectual. Isso não é um problema nosso. O problema nosso é o que vai ser feito desse país. E quando a gente fala ser feito desse país, a gente está falando de 210 milhões de pessoas, das quais 170 não têm condições de avançar da forma que a minoria tem. A parte que tem que ser protegida, a parte que tem que ser valorizada, a parte que tem que ser incentivada a ter oportunidade. Porque essa falácia da meritocracia, em que um filho de uma classe média alta, de um rico, tem todas as condições, desde o pré-natal até entrar na universidade, e
e depois, antes de passar na universidade, ou quando passa, ganha um carro muito bom, não concorre da mesma forma de um filho do trabalhador, que muitas vezes, aos 15 anos de idade, tem que largar a escola para cuidar da mãe, ou do pai, ou do avô que adoeceu. Ou que com 16 anos tem que trabalhar. Então, meritocracia ao raio que o parta. Então, é esse outro povo que tem que se criar igualdade de oportunidade. Por isso que a escola é fundamental, para chegar nisso. A última tarefa qual é? Em a gente derrotando o golpe. Agora, entre 15 e 20 de abril é a primeira batalha que é no plenário. No plenário, eles querem levar para o plenário até 20 de abril. Na comissão a gente não derrota, tem que tentar derrotar no plenário. A primeira tarefa, depois de derrotar o golpe no plenário, é fazer esse maldito governo assumir o programa do segundo turno e governar para a maioria, e não para essa minoria que ele está tentando conciliar. É mudar radicalmente a política econômica. É voltar a um processo de investimento público forte. É a valorização da educação, da saúde. E não tentar responder à crise econômica mundial com a fórmula que criou a crise econômica mundial. Porque essa é a nossa reversão do segundo mandato da Dilma. E tem que falar sem medo. Ou muda a política econômica, ou não mexe na Previdência, ou não flexibiliza as leis trabalhistas, não põe o negociado acima do legislado e etc., ou esse governo não é nosso. Então, a crise tem que servir para alguma coisa. E ao derrotar o golpe, a gente tem que chegar, dona Dilma, querida Dilma, muda, querido, porque eu particularmente já estou com saudade do Levi. Estou com saudade do Levi, porque esse Barbosa, pelo amor de Deus, né? A última cravo que tentou dar foi essa história do acordo com os governadores, que ferra nós. Então, não dá. Então, por isso que eu estou falando, e comecei falando, e vou concluir, dizendo, o golpe não é contra a Dilma, o golpe é contra o povo brasileiro. E ao derrotar o golpe contra o povo brasileiro, nós temos que botar esse governo para a esquerda e aumentar o espaço de luta democrática. Aumentar o espaço de luta democrática significa melhorar o programa. Melhorar o programa significa ter políticas contra essa crise que não sejam as políticas recessivas de reforma estruturante que favoreça as grandes empresas e o grande capital nacional financeiro. E digo com a maior tranquilidade, essa batalha está clara nos setores que compõem a Frente Brasil Popular. Em especial, no principal partido que sustenta esse governo, que é o PT. O PT já está claro que não se pode resolver os problemas do povo brasileiro com a política econômica recessiva. Aí se dá porquê da virulência de não permitir que o Lula vá para a Casa Civil. Porque o Lula indo para a Casa Civil não tem nada a ver com fugir do processo. Porque foi o Supremo Tribunal Federal que pôs o Zé Disseu, pôs o Delúbio, pôs o Genuíno e tantos outros na cadeia. Foi o Supremo, não foi o Moro. Né? E o Supremo tem mais força de dar continuidade de estar preso do que o próprio juiz Moro, se fizer algo errado para poder tirar de outra instância superior. Eles estão certos. Se o Lula for para a Casa Civil, o governo tem uma mudança radical, porque quem vai governar é o Lula. Você já ouviu falar em primeiro-ministro? É o primeiro-ministro. Então, estão certos em se opor. Porque a ideia de retomar o governo do segundo turno é muito forte. E o ataque e a forma como a Dilma fez e a dificuldade da relação com os movimentos sociais que ela tem é muito forte. Então, estão certos em não deixar ele ir para lá. Porque se for para lá, tem uma capacidade real de rearticular o governo. Agora, imaginem um governo que tenha o Lula, que tenha o Ciro Gomes, que tenha o Requião, só menino bom, que não gosta de briga, né, para brigar com essa turma aí. E na boa, pessoal, não considero o Ciro de esquerda, o Requião, vocês conhecem melhor que eu, nada disso. Agora, aumentar a ideia da disputa programática e de uma recomposição do governo é fundamental. Né? Agora, nós temos uma coisa que é... Porque a gente...
nós podemos ir para um debate ideológico, não tem problema nenhum. Ir para um debate ideológico e dizer, mas tem que tirar a direita para pôr a esquerda. O problema é que o sistema político brasileiro, que não foi reformado, por isso a ideia de uma constituinte, ele não permite uma governabilidade que rompa com o Congresso Nacional. E esse é o problema. E nós vamos ter que responder nas ruas, na mobilização e com um governo forte para pressionar um Congresso conservador. Porque era fácil dizer, vamos fazer um governo dos trabalhadores e das trabalhadoras. A gente não consegue impedir que um juiz de primeira instância paralise o Brasil. Juiz de primeira instância paralisou esse país por 1 ano. Então, a estrutura é muito pesada do Estado brasileiro. Agora, retomar a capacidade do Poder Executivo de conduzir transformações nos leva a outras disputas. E a outra disputa que vem é, volta ao programa do segundo turno e disputa o resto do Estado. Porque o judiciário do jeito que está e a estrutura política que nós temos hoje é muito difícil. Concluo dizendo, frente à maior crise que essa geração já viveu, a capacidade nossa de construir a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, a capacidade nossa de reação, a nossa coragem de ir para a rua, mesmo com risco, que quando um homem ou uma mulher caminha na rua sozinho, com a camisa vermelha, independente da sua posição política, corre o risco de ser agredido, mesmo com isso, a nossa coragem e capacidade de reação nos permite dizer, esse país aqui a gente não entrega de joelhos. Não entrega de joelhos. Ou nos derrota nós de pé e esqueçam aqueles que acham que derrotar 1 ou 2 dirigentes ou 1 ou 2 estruturas sociais vai derrotar o pensamento popular e de esquerda. Não vai, eles não vão varrer nós, a gente, da história desse país. Por isso que eu tenho orgulho em debater com a APP, porque sei que com toda a autonomia que vocês têm, o braço da resistência democrática no Paraná é a APP Sindicato, junto com a CUT e junto com as outras centrais. Obrigado. Muito bem. Não mesmo.